Fala, Maria. Rádio M. Rádio M. Você acaba de sintonizar na Rádio M. Um espectro ronda o mundo. O espectro do feminismo. Oi, gente. É com muita alegria que, enfim, a gente está lançando a nossa Rádio M. Depois de muita reunião, muitas idas e vindas, conversa, crise para decidir um nome, meu Deus, como é difícil. Enfim, a gente está lançando a nossa rádio. Meu nome é Clara, muito prazer. Esse é um projeto coletivo que a gente está construindo. Eu tô aqui com a Camila, Jéssica, Larissa e a Mari. É isso, a gente já vai se apresentar melhor. Nós somos esse time de 5 mulheres e a gente vai se revezar na apresentação dos episódios. Ainda tem a Suelen e a Paulinha nos bastidores. E a gente é de um movimento, a Resistência Feminista, que organiza mulheres no país todo para construir luta feminista, intervir na realidade, fazer formação, leitura juntas, enfim, debate político, ações de solidariedade nessa pandemia, então, né? Um monte de coisa diferente. E a gente, enfim, já vem há algum tempo, né, falando da ideia de ter um podcast, né, desde o ano passado, e aí esse ano a gente conseguiu tirar do papel. A gente já deu algumas pistas no nosso teaser, né, que a gente lançou na data mais linda e de luta do calendário, 8 de março, né, como não poderia deixar de ser. Se você não ouviu ainda, chega lá rapidinho, escuta. O nome do teaser é Vem Aí a Rádio M. E a gente explica um pouquinho que história é essa de M, né, da nossa rádio e tudo que a gente quer falar nos episódios. Já, inclusive, a gente diz qual é o M que puxa esse episódio piloto. A gente também tá chegando com a máxima humildade, né, de quem chegou agora na podosfera, caiu de paraquedas nesse universo novo, sabendo que tem muito conteúdo bom, que tem muito podcast incrível, que a gente é fã, que a gente escuta e que com certeza foram fonte de muita inspiração. Então eu já quero te fazer um convite para sintonizar na frequência do feminismo. Vem com nós, vem com a Rádio M. Segue a gente no Instagram, no Twitter, @mulheresradioM e acessa lá também em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud, Anchor, enfim. Para vocês acompanharem nossos episódios, entrarem na nossa frequência. Então, bora nos apresentar, meninas? Vamos lá? Eu vou começar. A ideia que a gente pensou é falar um pouquinho, assim, de quem somos, mas também o que nos fez virar feministas, como a gente chegou até aqui. Bom, meu nome é Clara, eu sou carioca, da Gema, uma relação de amor e ódio com essa cidade. Tenho 34 anos, sou ateia, não acredito em signos, o que é típico de uma capricorniana. Sou mãe da Maria, de uma menina linda, de 2 aninhos, que, enfim, me dá, enfim, um amor imenso, uma paixão enorme e também muita dor de cabeça, muitas angústias, muitas reflexões. Eu sou servidora da UFRJ, sou formada em serviço social na UFRJ, sou assistente social e trabalho na Casa da Ciência hoje, né? Então, inclusive estudei no Colégio de Aplicação da UFRJ também, então a minha relação com a UFRJ já vem de longa data. E eu comecei a militar, né, a virar militante no movimento secundarista ainda, no CAP. Mas eu acho que eu tinha uma visão um pouco deturpada, assim, da opressão, de achar que quanto mais você se reconhecesse oprimida, mais você se fragilizava nessa condição de mulher, né, de inferioridade, como se fechar os olhos fosse o que bastasse, né, fingir que não existe. E pelo contrário, aos poucos eu fui vendo que quando a gente reconhecia a opressão que a gente vivia e que a gente era capaz de reconhecer a opressão que outras mulheres viviam como também parte, né, das nossas questões, das nossas dores, essa era a base fundamental para nos dar força para enfrentar a opressão, para nos dar força para nos organizar coletivamente, inclusive, e lutar, né, enfrentar desde o ponto de vista mais pessoal, individual, nas nossas relações, nas nossas vidas, mas também coletivamente. Acho que em relacionamentos isso foi ficando mais claro para mim, inclusive quando eu tive um relacionamento abusivo, né? Não de violência física, mas, enfim, de manipulação psicológica, aquele círculo vicioso que quem já viveu sabe como é, que a mulher tem muita dificuldade de sair, né? De se livrar disso. E eu, uma vez, estava participando de uma plenária, eu já estava há um tempo afastada desse cara, assim, e estava discutindo na plenária de mulheres, discutindo sobre opressão machista, não exatamente sobre relacionamentos, mas enfim. Eu comecei a me lembrar dessa situação e vir dentro de mim muito forte, assim, outras experiências que eu tive, né, de relacionamentos na vida e tudo mais.
E, sei lá, rolou uma catarse emocional. Eu comecei a chorar muito aos prantos, assim, ninguém entendeu nada. Mas foram muito solidárias as minhas companheiras que estavam ali naquele momento comigo. Eu acho que ali deu um certo clique, assim, da necessidade do feminismo para minha vida. E acho que de alguma forma o feminismo vai entrando em camadas também, né, ao longo da nossa história, assim. Eu pelo menos sinto assim, que eu vou conhecendo mais, vou entendendo mais, vou experimentando mais, amadurecendo e me tornando um pouquinho mais feminista, assim. Acho que a maternidade, ela cumpriu muito esse papel também, né? Não só pelo aspecto biológico, porque é muito doido imaginar que a humanidade só existe graças a essa capacidade das mulheres, né? Então, gestar um ser humano dentro de você, depois parir, né? Como é louco parir alguém e amamentar, enfim. Tudo isso já é uma viagem por si só, mas especialmente a parte social da coisa, né? Pensar no direito à maternidade, em como é difícil para uma mulher, né, ser mãe numa sociedade como a que a gente vive, né? E mesmo pensar, né, me colocar no lugar de outras mulheres que têm condição ainda mais difíceis que a minha. Enfim, eu acho que isso dá uma força muito grande pelo menos para mim me deu, né, de vontade de me organizar, de entender mais, de estudar mais sobre o assunto e de me enxergar mais mesmo como feminista para minha vida inteira, assim, né? Então hoje eu estudo sobre teoria feminista no mestrado, né? Acho que eu não falei, eu faço mestrado na UERJ, para variar um pouquinho da UFRJ. E estou metida nos movimentos, participo, né, da resistência feminista, participo das lutas e espero que esse podcast seja também mais um instrumento para eu mergulhar um pouquinho mais no universo feminista, que é hoje a minha grande paixão. Vou passar aqui para a Jéssica agora. Oi, gente, eu sou a Jéssica, tenho 27 anos, quase 28. Nasci em Paraisópolis, que é uma cidadezinha bem pequena aqui do sul de Minas, do ladinho de onde eu moro hoje, né? Hoje eu moro em São José dos Campos, uma cidade do interior de São Paulo. Morar aqui e ser feminista aqui é um grande desafio, porque é uma cidade muito, muito conservadora, mas enfim, esse é um papo para um outro momento. Hoje eu sou professora de História da rede pública, sou sindicalista, né? Faço parte de um espaço onde ser mulher e feminista é muito difícil, mas estou ali, ocupando esse espaço. Sou vegetariana e bissexual. Tentei fazer aqui uma reflexão sobre quando eu comecei a me reconhecer enquanto feminista, né? E eu acho que, por ter crescido numa família majoritariamente feminina, essa visão, assim, sobre as mulheres e sobre a desigualdade foi se aguçando desde de pequena, né? Mas acho que na escola, assim, observando um pouco mais as desigualdades, acho que ficou mais explícito para mim, né? Eu lembro que eu tinha um professor de história no ensino médio em que ele falava várias piadas machistas na escola e eu com meu grupinho de amigas, de amigos, né? A gente ficava muito revoltada com o que estava acontecendo ali. E eu acho que já era uma expressão desse meu reconhecimento enquanto feminista, né? De encontrar, de perceber essa desigualdade, né? E tentar me colocar nesse sentido. Acho que até a escolha de fazer história, né? De estudar história na graduação, de ser professora, tem muito a ver com esse período de me reconhecer enquanto mulher, feminista, e também querer mudar as coisas, né? Via o machismo, via a desigualdade, queria mudar essa realidade de alguma maneira, né? Escolhi ser professora muito por isso também. Mas acho que foi na faculdade, quando eu saí dessa cidade pequena e vim morar numa cidade maior, que eu tive meu primeiro contato com o feminismo, assim, propriamente dito. Quando eu conheci mulheres feministas, eu lembro em 2011 que teve uma manifestação gigante aqui em São José contra o aumento do salário dos vereadores, que eu fui vendo esse movimento, né? Na rua, conheci mulheres e logo em seguida aconteceu a Marcha das Vadias. Não sei se quem está ouvindo aqui participou também, mas para mim, mesmo que a gente tenha dúvidas e críticas sobre a Marcha das Vadias, enfim, todo um debate sobre o que foram essas mobilizações, para mim foi um momento muito importante de participar pela primeira vez de uma manifestação feminista, né? Então, aquilo que era para mim uma indignação pessoal, assim, uma relação pessoal de ver o machismo, com a rua, com a manifestação feminista, trouxe uma dimensão de coletividade, né, da potência das mulheres unidas nas ruas, né, para reivindicar com os cartazes. Acho que foi um momento ali onde
eu me reconheci mesmo enquanto uma mulher feminista e estava entrando aí no mundo do ativismo, né? E acho que de lá para cá muita coisa aconteceu, muita militância feminista, eleições. No ano passado eu participei das eleições aqui em São José. O lema das eleições tinha a ver com o feminismo, né? A gente foi a sexta candidatura mais votada da cidade, dessa cidade conservadora, então foi um marco muito importante. E é isso, gente. Acho que se reconhecer enquanto feminista e atuar no movimento feminista é o que me dá força para seguir em frente todo dia diante dessa realidade. Oi, gente, eu sou a Mari, tenho 32 anos, sou alagoana. Eu moro em São Paulo desde o fatídico 2013. Antes eu morava em Maceió, né? Eu sou médica e sou ginecologista em formação. Eu tô na especialização nesse momento de ginecologia e obstetrícia. Então, eu iniciei minha trajetória nos movimentos sociais de me organizar mesmo na universidade. Mas antes, na escola, eu tinha uma série de professores, principalmente os professores de história de esquerda, que montavam um grupo de estudo com a gente. O Léo aí, que também tá na nossa edição, participava. E eu achava que isso era uma maneira de ir me organizando também, sabe? E, assim, eu ia enxergando isso no cotidiano, sabe? Só que aí eu me organizava, eu entendia que fazia mais sentido pra mim lutar pelas coisas do meu cotidiano. Tipo, acesso à educação, de qualidade. O SUS foi uma coisa que sempre teve presente nas mobilizações que eu fiz parte. Acho que foi a minha primeira forma de me organizar foi um fórum em defesa do SUS, que eu participei na universidade. Então, muito na militância da saúde, assim. Porque eu entendia que era um puta sistema de saúde muito foda, mas que a gente precisava brigar para não ser precarizado, para ter acesso. Mas, na minha época de escola, sinceramente, e de universidade também um bom tempo, o feminismo não tava tão em alta assim, gente. Não bombava tanto assim, viu? Vou falar para vocês. Era como se fosse uma luta separada das outras lutas sociais. Muito bizarro isso, né? E de alguma maneira, na minha cabeça, depois eu entendi por que desse mecanismo tem a ver com uma coisa que a Clara já falou. De alguma maneira, eu achava mais legal ser uma mulher que entendia das outras pautas, da educação, saúde, cultura. Eu achava que era uma forma de fortalecer as mulheres, não ficar falando só sobre isso. Que loucura, né? A gente pensar isso. Mas realmente eu achava, assim, sabe? Porque eu achava que isso ia estimular as mulheres a quererem estar por dentro dessas lutas. E, no fundo, eu enxergava um pouco o feminismo como uma pauta de mulheres. Muito bizarro falar isso, mas eu tô aqui abrindo meu coração. Depois eu percebi que isso era, obviamente, um mecanismo de fuga para não encarar uma série de situações de machismo que eu enfrentei na vida, ou que eu pude presenciar também, especialmente quando eu comecei a atender pacientes, né, casos de violência, e também uma espécie de meritocracia, sabe? Porque era como se fosse ser mais forte. Assim, com certeza, o clique, eu acho que todo mundo tem um clique, né? Que eu tive, assim, dizendo, porra, o feminismo, assim, é uma força fantástica e de ter me emocionado muito. Foi o primeiro ato feminista que eu fui aqui em São Paulo, sabe? Porque eu entendi, eu acho, pela primeira vez a força social daquilo. E eu me emocionei muito quando eu percebi a força desse movimento feminista unificado, exigindo coisas que afetavam diretamente o meu cotidiano e o cotidiano de pessoas que eu convivia, né? E aí, depois disso, eu passei a ir mais fundo dentro da minha própria profissão, a trabalhar com casos de violência. Trabalhei um tempo no CDDM, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Trabalhei com casos de violência no Pérola também, que é um hospital aqui referência nisso. E aí foi só ladeira acima, né? É isso, gente. Passar a bola aí. Ai, gente, e aí? Né? Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos. Eu acho que eu sou a mais nova aqui desse bonde feminista. Nossa caçula. A caçula, o chaveirinho. Pra gente se sentir velha, né? Eu sou carioca de verdade. Meus pais são cariocas, carioca da gema, igual a Clara, mas eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Pelo estado do Rio de Janeiro, porque eu nasci na Baixada Fluminense. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu sou cria de Duque de Caxias e Belfor Roxo. Sou preta, professora. Apaixonada em bater palma e criticar o governo. É meu esporte favorito. Lésbica, zero espírito maternal, zero desejo de ser mãe, mas vivendo e aprendendo com as minhas amigas que são. E misteriosamente rodeado de crianças, principalmente na minha vida profissional. E aí eu não entendo por que
que eu não quero ser mãe. Às vezes eu fico um pouco confusa. Mas eu gosto muito de dizer para as pessoas que eu sou feminista, assim. Eu fui considerada uma adolescente muito rebelde. Sempre fui muito de impor aquilo que eu acreditava que eu queria. E depois de um tempo eu descobri que eu não era rebelde, eu era feminista. Só que eu não conseguia distinguir naquela época. E eu acho que às vezes eu era rebelde também, né? Não vou dizer que eu não era, eu não era muito legal. Mas eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que eu comecei a entender o feminismo quando eu comecei a questionar aquilo que me incomodava dentro e fora da minha casa, com as pessoas que eu convivia, com os meus amigos na escola. E em 2012, né, quando eu conheci a Marcha da Maconha, que foi algo totalmente diferente para mim, era proibido falar de maconha na minha família, na minha casa. E aí eu fui pra Marcha da Maconha, escondido. Pai, desculpa, mas eu precisava conhecer a Marcha da Maconha. E foi a partir desse momento... foi a partir desse momento que eu descobri que eu poderia me considerar uma pessoa feminista e ter práticas feministas para além da minha vida pessoal. A famosa porta de entrada, né? A famosa porta de entrada para drogas mais pesadas. Porque agora o meu maior objetivo é entender mais o feminismo e sair propagando por aí para as pessoas, né? E é muito interessante a gente saber, mesmo eu sendo nova, né? Saber que inspira algumas pessoas, assim, de querer conhecer o feminismo, de querer aprender mais sobre isso. E é um papel que eu assumo enquanto professora e enquanto pessoa que conhece pessoas mais novas e que nunca deixa de falar sobre o feminismo e sobre o quão importante é a gente conhecer esse movimento e levar ele para nossa vida como uma base para nossa vivência, para as nossas experiências. É isso aí, Lari? É isso aí. Então sou eu. A gente vai ter que fazer um podcast com o tema da maconha pra gente explicar que foi uma ironia essa história da porta de entrada, né? É verdade. E como? Importante. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Camila. Eu tenho 36 anos. Sou santista de cidade e de time também. Mas eu moro em São Paulo há mais de 10 anos. Sou trabalhadora do metrô. E estou cumprindo uma tarefa importante agora no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Sou coordenadora geral do sindicato. Uma tarefa que, historicamente, é muito associada a homens mais velhos, né? Mas eu estou gostando de quebrar esse paradigma. Eu estou na militância, na luta social desde os meus 18 anos. Quando eu entrei na universidade, eu fui estudar Ciências Sociais lá na Unicamp. Me formei socióloga e depois de um tempo afastada das atividades acadêmicas, eu estou concluindo meu mestrado aqui na USP, em São Paulo. Eu acho que desde que eu tive contato com as lutas, com as manifestações, eu também tive contato com a luta feminista. E me identifiquei bastante, porque eu acho que o feminismo explica muita coisa e nos faz entender muita coisa que a gente vive na prática, né? E eu acho que o tema que a gente vai falar hoje explica muito essas mudanças e a força que essa luta ganhou na realidade atual, né? Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui falando e fazer a pergunta que não quer calar. Hoje vai ser M de quê? Movimento. Mulher. Manifesto. Manifesto. Flexão do verbo manifestar. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Substantivo. Declaração formal que, geralmente escrita, transmite intenções, opiniões, decisões ou ideias políticas, particulares a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Bom, gente, então, como a Clara falou, a gente é do movimento Resistência Feminista, nós temos um manifesto de fundação que a gente até vai divulgar no Instagram da Rádio M, para você ler, se você quiser conhecer. E o nosso manifesto, na verdade, ele é inspirado em outro, um manifesto do feminismo para os 99%. Que tem ideias que nós consideramos incendiárias, igual a nossa mascotinha da Rádio M. E a gente compartilha bastante dessas ideias, é como se fosse assim o livrinho de cabeceira da Rádio M. E a gente está trazendo essas ideias do feminismo para os 99% aqui no episódio piloto, para que vocês possam ter uma referência, saber mais ou menos de onde a gente partiu, né? Quando vocês escutarem futuros episódios e quiserem saber mais ou menos o nosso guia de ideias, vocês podem voltar aqui nesse episódio. Porque o Manifesto do Feminismo para os 99% tem sido o nosso guia em todo momento que a gente pensou
esse podcast. Bom, então, o Manifesto do Feminismo para os 99%, ele tem 11 teses, tem uma apresentação muito linda da Thalíria Petroni, que é deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, e as teses foram elaboradas e escritas pela Cinzia Arruza, pela Nancy Fraser e pela Titi Bhattacharya, que a Clara vai me ajudar a falar. Bhattacharya. Bhattacharya, Eu acho também, né? Bom, a Cinzia e a Nancy são professoras de filosofia da New York School for Social Research, em Nova York. E a Titi é professora da Universidade de Purdue, na Indiana, lá nos Estados Unidos. E as três foram muito engajadas na organização da greve internacional de mulheres lá nos Estados Unidos. Então, além das teses, elas escreveram no final do livro um chamado pós-fácil, que explica um pouco a teoria da reprodução social, que a gente vai tentar falar um pouco disso também aqui nesse episódio. Aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Boitempo. E acho interessante essa ideia dos 99%, porque esse termo, inclusive, começou com aquele movimento, o Occupy Wall Street, da juventude americana, lá em 2011, e esse nome surgiu para denunciar a concentração de renda entre poucas pessoas, né? A luta da maioria, dos 99%, contra o 1%, que concentra tudo, né? Concentra as propriedades, concentra todas as ações do mercado financeiro, concentra toda a riqueza, toda a sabedoria, todos os privilégios do mundo, né? Sabedoria e depois não. Sabedoria não. Verdade, tem razão. Não necessariamente. Eu né? quero dizer a apropriação de ter direito à cultura, ao conhecimento, né? Se apropria disso, né? E essa ideia dos 99% depois foi aproveitada por vários Sim. outros movimentos, como os Indignados na Espanha, que foi, do ponto de vista temporal, meio paralelo, né? Tendo aproveitado pelo movimento feminista e é o nosso guia. Não é isso, Jéssica? Total, Camila. É isso. Acho que é importante a gente começar do começo, né? Você fez essa introdução aqui sobre o que é o nosso livrinho de cabeceira, né? Que é o Manifesto do Feminismo para os 99%. Jéssica, inclusive, Oi. tem uma outra questão que eu acho foda, que é que ele foi lançado no dia 8 de março, né, de 2019, em 8 países diferentes simultaneamente, né? Dando uma força ainda maior para esse manifesto. Demais! Isso mesmo. Isso concentra um pouco do que significa esse manifesto, né? Porque, inclusive, agora vou começando do começo mesmo, a gente colocou na introdução desse episódio que o espectro do feminismo ronda o mundo, né? E a gente concorda muito com o que diz esse manifesto, de que hoje nós estamos vivendo uma nova onda do feminismo, que a gente pode chamar de outro nome também, né? Maré, terremoto, tsunami, um novo momento do feminismo, enfim. O fato é que a gente está vivendo de uns anos para cá, se a gente for pensar bem, a efervescência do feminismo que tem ocupado muitos lugares que a gente nem imaginava que ia ocupar, e que está dando uma boa chacoalhada no status quo, né? Que está dando uma boa chacoalhada no mundo todo. E eu acho, gente, que é impossível a gente falar de política, de luta de classes, de cultura, sem pensar na luta feminista desses últimos anos, né? Com certeza. E é importante a gente falar sobre essa efervescência desse novo momento do feminismo, porque é nesse contexto que surge esse manifesto, né, o feminismo para os 99%, e a própria ideia do feminismo para os 99% que a gente vai debater mais a fundo aqui no nosso episódio piloto. Jéssica, muitas discussões, né? Eu fico pensando assim, cara, aconteceram tantas coisas em pouco tempo nesse boom do feminismo, né? Principalmente pensando na época que eu comecei a acompanhar mais os movimentos feministas, assim. Foi uma crescente nos últimos anos e eu acho que desde 2015, eu acredito que foi um ano assim, que começou a marcar bastante a ocupação do feminismo nas ruas, nas redes, movimentos que trouxeram muita visibilidade para as pautas feministas e para a importância que tem de discutir o feminismo em todos os espaços. Um desses momentos, por exemplo, foi a Primavera de Mulheres pelo Fora Cunha, né? Começou em 2015, foi muito marcante nas vésperas do golpe da Dilma, vocês lembram? E é massa demais, gente, porque não era só no Brasil, né? A gente viu na Argentina, com Nilma Menos, aquelas manifestações gigantescas. Na Polônia, as mulheres também na luta contra as restrições de acesso ao aborto legal, né, em 2016.
Foram protestos incríveis, né? Na Polónia, centenas de pessoas abandonaram os postos de trabalho e tomaram as ruas em protesto contra a proibição quase total do aborto. Gente, quem não lembra a Marcha das Mulheres em 2017 nos Estados Unidos, logo depois da posse do Trump? Cara, teve até a Madonna falando em carro de som. Foi incrível. Eu lembro. Com certeza. Ícone, né? Can you hear me? Are you ready to shake up the world? Welcome to the revolution. Gente, o 8M de 2017 aqui no Brasil, não sei se vocês lembram que ficou muito forte, porque juntou o movimento contra as reformas da Previdência, a reforma trabalhista do Temer. Todos os dias de 2017 serão 8 de março nesse país. Todos os dias nós iremos lutar contra a retirada dos nossos direitos. E no mundo, em 2017, também acontecia a primeira greve internacional de mulheres. E hoje eu parei porque nós vivemos em um país onde a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, onde cerca de 13 mulheres são assassinadas todos os dias, e nós precisamos parar e refletir sobre isso. Em 2018, a gente viveu um pesadelo que foi o assassinato da Marielle, algo que movimentou também as estruturas das mulheres feministas no Brasil e no mundo. E agora, fazendo 3 anos, seguimos perguntando quem mandou matar Marielle, mas eles mexeram com o formigueiro. Eles não sabem, na verdade, o erro que eles cometeram ao tirar uma de nós, né? Da nossa luta, do nosso movimento. E nesse mesmo ano, em 2018, a gente teve as mobilizações do Ele Não no Brasil inteiro contra a eleição do atual governo, porque a gente sabia que nós íamos perder muitos direitos que a gente havia conquistado. Não, e também é importante lembrar de todos os protestos do Black Lives Matter, né? Aqui no Brasil, Vidas Negras Importam, que desde 2013 tem se fortalecido no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas em vários países. E ano passado reagiu contra o assassinato brutal do George Floyd, né? Por estrangulamento por um policial branco em Minneapolis. E aqui no Brasil a gente viu em Porto Alegre também a morte do Beto, né? Por 2 seguranças capangas do Carrefour, que provocaram uma reação muito grande, muito forte do movimento negro. Nossa, gente, vendo assim a gente percebe o quanto nos últimos anos para cá a gente veio nesse crescente, né? Nesse movimento feminista avassalador que atravessou o conjunto da sociedade. E nós mesmas, da resistência feminista, da Rádio M, nós somos parte disso, nós participamos, construímos com tantas outras mulheres essas manifestações, né? E eu acho que é importante ressaltar que a luta do movimento feminista nesses últimos anos teve muito relacionada com uma precarização cada vez maior da vida, né? As autoras relatam isso no Manifesto do Feminismo para os 99%, né? Porque o neoliberalismo, ele impôs uma condição de crise para a vida das mulheres, em especial as mulheres negras, as mulheres mais pobres, especialmente desde a crise de 2008. A gente tem visto as condições de trabalho e de vida cada vez mais difíceis. Então, eu acho que é possível a gente dizer hoje que a crise do capitalismo que a gente vive vai além de uma crise econômica, de uma dimensão econômica. É uma crise sistêmica mesmo. É claro que tem o aspecto econômico, que se expressa no rebaixamento dos salários, na perda de direitos, nos contratos flexíveis, terceirizações, toda a flexibilização do trabalho que leva a um verdadeiro isolamento e culpabilização dos indivíduos ao extremo, né? Não à toa que hoje a depressão e a síndrome de burnout são verdadeiras epidemias que assolam vários trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente as mulheres. Eles, os poderosos, né, fazem o povo pagar por essa crise também, privatizando as empresas estatais, que aumentam o preço da gasolina, do gás, de todas as contas em casa. Então a gente vai ficando mais pobre, porque corta o salário, reduz direito, por um lado, e a gente tem que pagar mais porque a comida fica mais cara, as contas, é muito complicado. Tem também uma crise ecológica, né?
As mudanças climáticas, elas já têm criado uma parcela de pessoas que são as chamadas refugiadas do clima. Inclusive, as mulheres constituem 80% dessa população. Tem também uma crise política de representação que tem culminado com a ascensão e o reaparecimento de grupos de extrema-direita, de organizações neofascistas em vários países do mundo. E aqui no Brasil a expressão disso foi a própria eleição do governo Bolsonaro. E tem também uma crise de reprodução social, né, Mari? Com certeza, sim. E assim, Camis, acho que é muito importante a gente frisar esse aspecto da reprodução social, porque essa é uma das questões centrais também para entender o manifesto, né, e o feminismo realmente para os 99%. Por quê? Porque quando a gente fala dos 99%, tem a ver com aquilo que Camila falou lá atrás, né? Dessa desigualdade econômica e como que isso se dá no dia a dia das mulheres. Então, existe hoje mais do que nunca uma desestruturação das famílias. E uma sobrecarga brutal sobre as mulheres. A grande maioria das mulheres está espremida entre a necessidade de trabalhar cada vez mais para sobreviver e ter que cuidar da família, das crianças, da casa. As mulheres trabalhadoras têm sofrido o impacto de décadas de neoliberalismo sobre elas e, particularmente, nos últimos anos de austeridade, de crise econômica, numa escala muito cruel. A pandemia, agora, eu acho que é um ótimo exemplo onde se desnudou esse caráter, né? Porque essa situação ficou muito mais escrachada, né? O desemprego entre as mães, por exemplo, chegou a um patamar de retrocesso que se equipara a 30 anos atrás. Então, as mulheres elas estão num patamar de diferença entre estar no mercado de trabalho parecido com a década de 90. Hoje não é exagero nenhum falar que as mulheres têm lutado pela sobrevivência para não deixar os filhos morrerem de fome. Aqui, por exemplo, em São Paulo, no CEAGESP, tem a fila da fome, que as pessoas falam, né? Que é a fila onde eles distribuem o que sobra das feiras e tudo mais, né? Existe uma sobrecarga muito grande sem limites para aquelas que estão na linha de frente. Imagina, gente, assim, as profissionais de saúde, eu, por exemplo, também faço parte disso, mas eu vejo situações que são muito mais graves, por exemplo, como as técnicas de enfermagem, né? Que têm salários muito menores, assim, então elas se espremem, se virando em 1, 2, 3 empregos. Teoricamente, elas têm uma escala de 12/36, mas elas de longe não cumprem essa escala porque elas saem de um trabalho para o outro. E elas já vêm, no último ano que a gente passou, além de enfrentar essa brutalidade da superexploração, perdendo colegas de trabalho atrás de colegas de trabalho. Eu lembro muito do início da pandemia que uma das técnicas que é muito minha amiga, assim, me falou, olha, é muito difícil para mim estar aqui trabalhando e perceber o quanto que a minha vida não vale nada, porque eu tô vendo uma colega entubada na UTI da minha idade, podia ser eu. Então essa situação piorou muito, né? Porque além disso elas têm que chegar em casa e cuidar de tudo que é a reprodução social, né? Que é o que o capitalismo não paga para elas fazerem, que é esse cuidado com a casa, com os filhos, né? Então, agora, com o sistema de saúde colapsado, essa situação só piorou ainda mais. As professoras, por exemplo, além da modalidade remota, tendo agora que se exposta ao trabalho presencial, sem serem vacinadas, sem garantia de segurança para fazer isso, né? E a modalidade remota também, muita gente às vezes fala, não tá trabalhando, e é um absurdo, porque na verdade a exploração do trabalho na modalidade do home office aumentou muito, né? Especialmente sobre as professoras, né? Porque as pessoas incorporavam nos outros essa lógica, que era como se estivesse trabalhando menos porque tá trabalhando de casa, e na verdade é o contrário, né? Então, além delas terem que cumprir o trabalho delas, muitas vezes mulheres que não são mães tinham também que acompanhar as crianças online, né? O mesmo parece que se mantém aos trancos e barrancos dos seus empregos, né? E outros empregos que estão em modalidade remota também. As mulheres e as suas famílias, elas têm sobrevivido graças ao auxílio emergencial. E agora esse auxílio reduziu drasticamente, né? Muito, assim. Se eu não me engano, para um casal é 200 a 250 reais. Para uma pessoa solteira é 150 reais. E só um na casa pode receber. Antes poderia receber mais de um. O preço do alimento tá bizarro. Você não consegue comprar nada. A carne teve um aumento de mais de 40% da carne, né? É um negócio bizarro. Já são quase 300 mil famílias, não só vivendo seus lutos muito dolorosos, mas tendo que conviver com a fome e com a total falta de perspectiva. A gente vai falar um pouco mais dessa realidade num outro episódio mais específico sobre as mulheres e a pandemia, né? Mas o fato é que a pandemia ela acentuou uma situação de pobreza, de dureza da vida, que já vinha de antes, e essa condição de degradação da vida, dos empregos, dos serviços públicos e da reprodução social
é a base objetiva que explica também a nova onda feminista que estamos vivendo nos últimos anos, porque virou uma panela de pressão, né? As mulheres, elas não tiveram outra alternativa que não lutar. Sim, Mari, é muito legal essa compreensão do manifesto, né, que dá, de alguma forma, um acabamento, uma conclusão política, teórica, para esse processo que vem se desenvolvendo, né, desde 2016, 2017, de articulação do feminismo a nível internacional. E é isso que a Camila falou, né, acho que diante dessa crise sistêmica que a gente está vivendo, que tem uma série de expressões, acho que tem duas principais saídas políticas que o capital oferece, que acho que é importante a gente refletir aqui, né? Elas falam no livro, né? Elas chamam de populismo reacionário, por um lado, e o neoliberalismo progressista, por outro. E que o feminismo dos 99% rejeita essas duas saídas. O primeiro a gente sabe, né? Esse populismo reacionário, na verdade a gente conhece mais do que a gente gostaria, né? Cara, é difícil até achar adjetivo para dizer o que essa gente chula que governa o Brasil, mas que também tem seus representantes em outros países do mundo, né? É, de fato, um avanço de uma extrema-direita a nível internacional muito grande, que, inclusive, tem setores abertamente neofascistas, né? Que usam simbologias neofascistas, que tem relação com uma milícia muito organizada, muito violenta, que mobiliza as pessoas através de uma série de fake news, né? Chega até as barbaridades tipo terraplanismo, né? Um negacionismo diante da ciência muito grande, diante da pandemia, que foi inclusive responsável por matar tanta gente, fazer a gente viver a tragédia que a gente está vivendo agora, né? E que carrega mesmo um reacionarismo muito grande, né? Toda essa carga ideológica construída a partir de ideias como ideologia de gênero, escola sem partido, uma condenação, né, moral do aborto e uma misoginia explícita, assim, né? Um racismo descarado, uma xenofobia descarada. Inclusive aqui no Brasil, eu li outro dia alguém falando sobre isso, esqueci quem foi, é quase como uma autoxenofobia, né, no Brasil, porque essa coisa de dizer que só é bom o que vem de fora, né, o que acontece na gringa, nos Estados Unidos, na Europa, e aí queima a Amazônia, mata os povos originários, os povos indígenas, né? Deturpa toda a nossa história, todo o nosso passado, não valoriza a cultura brasileira, a nossa música, né? Os nossos símbolos, né? Enfim, nosso povo. É bizarro, assim, né? Como de fato essa turma funciona. E aí existe esse outro lado, né? Que é o lado desse neoliberalismo progressista, assim. É engraçado, a Nancy Fraser fala muito sobre isso, tem um outro livro dela também que ela aprofunda mais essa ideia, e é uma coisa que aparentemente parece contraditória, né? Neoliberalismo e progressismo, né? Mas eu acho que o conceito dela é muito interessante, né? Porque é exatamente essa tentativa que a gente vê hoje acontecer o tempo inteiro, de tentar capturar pautas feministas, antirracistas, LGBTQI+, ecológicas, dar um verniz de inclusivo, né? Subverter um movimento que é nitidamente questionador do próprio neoliberalismo para alguma coisa que se adeque às suas regras, que conviva com as suas medidas de austeridade, de flexibilização do trabalho, que aceite a lógica do sistema de funcionar, né? A própria exploração em si, a própria opressão em si, né? Muda, enfim, para uma CEO de Sarria, mas a estrutura permanece a mesma, a dinâmica permanece a mesma. Eu estava até pensando esses dias, né, o que o bolsonarismo e essa nova extrema-direita, quando falam do marxismo cultural, né, que eles bostejam aos quatro ventos, que a Globo é comunista, ok, né? Eu acho que muitas vezes estão falando desse próprio neoliberalismo progressista que ela fala. Claro que também está atacando diretamente os movimentos sociais, os comunistas, né? Mas abrange também para uma parcela que está muito longe de ter qualquer relação com o marxismo, né? Tipo, Globo comunista, ok. Então, acho interessante essa reflexão para a gente não cair num simplismo, assim, né? É claro que o nosso inimigo hoje, principal, fundamental, é o bolsonarismo, né? Que é uma vertente abertamente neofascista dessa extrema-direita que se fortalece hoje no mundo. Mas é muito importante a gente também reconhecer quais são os nossos inimigos, né? Quem não sabe contra... Ai, gente, eu sou péssima desse tipo de ditado, assim, de frases de efeito, mas vocês entenderam, né? Quem não sabe contra quem luta não pode vencer, alguma coisa assim, falada de forma mais bonita. Mas é importante entender que também o neoliberalismo progressista não resolve o problema, né? Tem até uma imagem que elas usam no livro que eu acho muito boa, que é: não adianta algumas mulheres romperem o teto de vidro
enquanto outras ainda estão catando os cacos no chão, né? Eu acho que isso é uma ideia forte, fundamental. Sim, tenho pleno acordo, Clara. Eu acho que tem um outro elemento também muito importante da gente discutir, que é o fato de que esse novo momento, essa nova onda do feminismo vem sendo muito disputada por várias ideologias, né? Então, muito do que se diz, do que é feminismo hoje, esse feminismo na grande mídia, nos discursos oficiais da ONU ou de alguns governos, por exemplo, geralmente é a expressão de um tipo de feminismo, que é o feminismo liberal, que tem tentado disputar com todas as forças o rumo do movimento feminista e de toda essa movimentação de mulheres no último período, né? E não é à toa que esse seja o feminismo que está na mídia, porque é um feminismo completamente adaptado a essa sociedade neoliberal e profundamente desigual que nós temos. E é como diz o manifesto, né? O feminismo liberal, e acho que essa frase é muito interessante, o feminismo liberal difama o feminismo, porque não é um feminismo que está interessado em acabar com o machismo, é um feminismo que quer somente diversificar o poder, tipo, incluir mais mulheres que já são da classe dominante na ocupação de altos cargos, em empresas, nas forças armadas ou em governos conservadores e neoliberais, né? É um feminismo que disputa a todo momento a força desse movimento feminista que a gente tem vivenciado e participado nos últimos anos e que tenta impor para o movimento de mulheres uma visão de igualdade baseada no mercado e uma noção de luta também individualizante, que é como se fosse possível que uma mulher se libertasse do machismo a partir da ocupação desses novos cargos, né? E aí a gente se pergunta, né? A quem serve esse faça acontecer e o empoderamento? Serve para as mulheres pobres, para as mulheres negras, mulheres da classe trabalhadora? Né? A gente consegue perceber muito, muito nitidamente os limites desse feminismo liberal. E aí, como diz o manifesto também, né? O verdadeiro objetivo do feminismo liberal não é a igualdade, mas a meritocracia. E aí, nessa lógica, ele reforça a dominação sobre as mulheres pobres e as mulheres da classe trabalhadora, inclusive pelas mãos das próprias mulheres burguesas. Então, é um feminismo que propositalmente se nega a compreender as questões de raça e classe, né? E o nosso feminismo é um feminismo não que para as mulheres ocupem esses espaços de poder que reforçam as estruturas de desigualdade. O nosso feminismo quer destruir todos esses espaços de poder e essas estruturas que promovem a opressão. Eu acho que aí é uma síntese, né, do que a gente defende e da nossa diferença com o feminismo liberal. A cabeça pegando fogo, e aí eu fico pensando em como essa perspectiva do livro, né, do manifesto, ele movimenta muito aquilo que a gente quer ser, mas eu fico refletindo muito nessa perspectiva da minha vivência, assim, que sai um pouco dessa questão teórica, que vai mais para o pé no chão, para poder entender esses corpos e essas ideias que abraçam o feminismo hoje em dia e há muitos e muitos anos de uma forma extremamente inconsciente, muitas vezes, né? E cada vez mais mulheres e meninas vão manifestando, né, o feminismo de uma forma que elas não entendem, né, muito bem que é o feminismo, mas elas estão lá todos os dias se reconhecendo feministas através das atitudes que elas têm que ter ao longo da vida, né? E eu acho que isso me faz querer muito continuar fazendo esse podcast, porque eu quero vestir a camisa da Rádio M para rasgar essas bolhas, para poder levar essa ideia de feminismo para as mulheres que não têm acesso, não conhecem a história, a teoria do feminismo, mas são feministas, vivem através do feminismo e sobrevivem através dele também, né? Eu tenho uma mania horrível de fazer uma antropologia social. Não é mania horrível. Pode falar que eu sou fofoqueira. Fofoqueira. Eu sou antropologia social. Eu vou por aí escutando história, vendo um negocinho. Tem um pessoal falando aqui, aí eu fico quietinha, mexendo no celular, Instagram, mas eu tô ouvindo, porque é isso, mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí... A gente é obrigada, eu né? me deparo com... Sim. E isso é muito interessante, porque eu encontro, assim, eu
me deparo com muitas mulheres e com muitas histórias ao longo do meu dia que vão me mostrando que esse feminismo ele tá presente na vida dessas mulheres de uma forma tão forte e que a gente não se dá conta, né? E aí eu fico sempre lembrando de La Casa de Papel, da Nairobi, que usa a expressão que comece o matriarcado. Que empiece el matriarcado. Exatamente. E aí isso me mobiliza bastante, porque isso se faz presente há muito tempo nas periferias, né? Nas áreas que são consideradas marginais, fora desse eixo mesmo de conhecimento teórico, onde as mulheres não têm tantas oportunidades de entrar em contato com a literatura feminista, né? E essas mulheres que para mim são consideradas marginais, e eu falo isso dentro de uma perspectiva de me ver como uma mulher marginal que vive na beira, que vive ali por fora, vendo as pessoas usufruírem de coisas que também são direitos nossos, mas que a gente não pode acessar, e eu não pude durante muito tempo, né? E elas encontram dentro das suas próprias famílias, sabe, muita força para poder sobrepor esse sofrimento que é imposto. E eu vejo uma força feminista nessas mulheres. E eu acho que tem muita mulher por aí que é feminista porque precisa, sabe? E não se chama de feminista, muitas vezes até se recusa a falar que é feminista. Mas enfrenta todo dia todo tipo de macho que a gente pode imaginar. Sustenta a casa, cuida dos filhos, passa por diversos tipos de violências que a gente nem imagina. E se fode pra caramba, sabe? Pra trabalhar, pra conseguir um mínimo de retorno, porque muitas vezes é o básico do básico. E a gente chama essas mulheres de guerreiras, né? Chama essas mulheres de mulheres fortes, de mulheres que são donas de si, mas caramba, né? A que custo essas mulheres são donas de si? É muito difícil saber que o sofrimento delas é considerado um exemplo e não a custo de muito adoecimento, né, Lara? Exatamente, né? É um problema extremamente, né, estrutural. Como que a gente pode olhar para essas mulheres e considerá-las guerreiras quando a gente sabe que elas não têm tempo para poder descansar? Né, porque elas precisam fazer tudo, dar conta de tudo, e essa falta de tempo de cuidar de si faz com que elas não consigam acessar os seus direitos, não consigam se reconhecer como seres que fazem parte da sociedade. E eu entendo que o feminismo ele precisa se expressar de uma forma muito mais firme, assim, muito mais ativa na vida dessas mulheres. Eu acho que a gente precisa acessar essas mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres que são marginalizadas e que são as mulheres que movimentam a estrutura da sociedade. São elas que estão ali fazendo as coisas acontecerem, né? Estão nos trabalhos essenciais, estão na linha de frente de diversos tipos de categorias de trabalho. A mão de obra desqualificada de uma mulher marginal, assim, para mim, faz com que as grandes empresas avancem e continuem explorando aqueles que não possuem outros recursos para subsidiar sua vida. E essas mulheres sabem fazer de tudo, elas estão nas produções artesanais, elas trabalham em grandes empresas, elas trabalham nas feiras, elas estão nos espaços de educação, elas estão nos espaços de saúde. E muita Inclusive, gente... Lari, dentro da casa de outras mulheres que terceirizam muitas vezes o trabalho doméstico, né, para uma mulher negra, na maior parte das vezes. Exatamente, né? Terceirizam o cuidado, né? Terceirizam extremamente. E eu vivi muito isso, né? Minha família é uma família de muitas mulheres que foram domésticas e que ainda são. Eu sou filha de uma doméstica que me criou e criou ao mesmo tempo outras duas crianças que eram filhas de uma mulher que era professora, trabalhava numa escola de nome, super famosa. E muitas vezes a minha mãe tinha que abdicar da criação dela comigo para poder criar essas crianças, sabe? E a gente não se conscientiza da quantidade de jornadas que essas mulheres fazem por dia, de quantas coisas que afetam a saúde mental dessas mulheres. E ainda tem gente que quer insistir que elas são guerreiras, que elas bancam a sua própria vida. Porra, gente, ótimo. Eu adoro ser uma pessoa que banca minha vida, que sou guerreira, que luto, que faço um monte de coisa. Mas assim,
eu preciso ter condições de poder me alimentar, eu quero ter acesso a cuidados básicos, eu quero poder buscar um auxílio de saúde mental sem que as pessoas minimizem a minha dor, minimizem o meu sofrimento, sabe? Eu me questiono todos os dias quando que a gente vai começar de uma forma real, assim, concreta, a colocar em prática esse projeto que abarca os 99%, porque eu sinto muita falta de ver as minhas, né? As mulheres que eu, de certa forma, tive que deixar para poder vir buscar essa informação, buscar esse movimento feminista. E eu fico me perguntando quando que eu vou poder levar de volta para elas. Lari. Assim, tem uma parte do manifesto que fala exatamente disso que você tá falando, sabe? Com os exemplos que deixam muito claro dessa questão de como levar o feminismo a essas pessoas e dessas diferenças de demandas dessas mulheres, né? Porque o feminismo que entrou, assim, o feminismo ele entrou no cenário de lutas sociais novamente, isso é fato, né? A gente deu uma série de exemplos aí. Mas o capitalismo, devido a isso, como uma resposta a isso, fez ele entrar na moda também. Só que o que entrou na moda pro capitalismo foi esse feminismo liberal, né? Que a gente citou lá em cima, individualista, que é o feminismo que é a mulher que ocupa um cargo de poder e parece que isso é feminista, sabe? É o feminismo que vende, é o feminismo que passa em novela, é o feminismo do empoderamento por si só, né? Não que não seja importante as mulheres trabalharem essas questões de autoestima, do empoderamento, é essencial. Mas não, por si só, isso não é o feminismo que a gente está debatendo aqui. Qual o horizonte, exatamente? Porque esse feminismo que não dialoga com essas mulheres, que são parte da maioria das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres que estão fazendo o cuidado que outras mulheres que têm dinheiro conseguem terceirizar, né? Esse feminismo dos 99 não é abarcado com empoderamento por si só. Então, vou dar alguns exemplos, assim, que são coisas que têm a ver com o meu cotidiano também, com a minha militância. Por exemplo, a luta pelo aborto legal, né? Pelo direito ao acesso ao aborto legal. É uma luta super importante. A gente sabe que hoje a mulher que tem grana, na verdade, ela faz em clínicas seguras, né? Essa é a verdade. E quem se lasca mesmo nesse cenário são as mulheres que não têm dinheiro, as mulheres pobres, negras, que muitas vezes morrem sendo submetidas a procedimentos perigosos, humilhantes, em clínicas e casas clandestinas por aí, né? Então, assim, se essa reivindicação não vier junto, acompanhada da defesa do sistema público de saúde, de acesso, e não só de acesso ao aborto legal, mas também de contracepção com segurança, de planejamento reprodutivo mesmo, ela é uma luta que ela é extremamente limitada, né? É óbvio que hoje por hoje, se você tem uma conquista do aborto legal na lei por si só, é óbvio que é uma vitória no Brasil, inclusive porque hoje a gente vive uma luta extremamente defensiva, né? A gente tá lutando para não perder o que a gente tem, que é o acesso ao aborto por estupro, né? A gente tá lutando para uma menina de 10 anos poder abortar, né? Porque ela foi estuprada na infância. Exatamente. A gente tá lutando para uma menina de 10 anos ser uma menina de 10 anos e não ser mãe. Exatamente. Né? É isso, se a gente não junta essa pauta, uma luta pra maioria, ela fica só lá, entende? E ela é limitada. Assim como a luta contra a violência de gênero, por exemplo, né? Se ela, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente, é uma conquista importantíssima. Tem uma série de polêmicas em torno delas, que eu não vou entrar aqui, a gente pode falar num outro episódio. Mas se ela não vem acompanhada também de um questionamento do sistema judiciário, do sistema prisional, não vem acompanhada de uma possibilidade de uma justiça restaurativa, né? Como o movimento negro vem trazendo aí nos últimos tempos. Por exemplo, a gente vive uma situação concreta na pandemia agora, que a gente está exigindo que as pessoas tenham direito a ficar em casa com auxílio emergencial, mas a gente teve um aumento de mais de 40% de violência. Então a gente também está prendendo mulheres com seus agressores em casa. Se isso não vem acompanhado de uma política de caso-abrigo, a gente está colocando essas mulheres mais em risco, não menos em risco. E isso não é difícil de fazer. Por exemplo, poderiam ter aberto hotéis para essas mulheres. Isso é uma pauta bem tranquila de resolver. É porque não querem mesmo. É porque não é interessante. Então, assim, igualdade salarial, sem um direito ao emprego, ter direito a direitos trabalhistas, como 13º, férias. Isso tudo tem que ser parte das nossas pautas feministas também, né? Porque a ideia de emancipação, ela é super legal, de liberdade das mulheres, de liberdade sexual. Hoje, muito do que a gente tem de liberdade sexual, de liberdade de postura, tem a ver com as lutas feministas, né? A própria terceira onda lá, né,
pessoal é político, mas ela se torna uma ideia oca se ela não vem acompanhada de como isso chega nessas mulheres, da garantia de moradia, de assistência, de acesso ao serviço de saúde, pública, de educação. É sobre isso. A crise do cuidado que se manifestou na pandemia é uma crise porque essas mulheres elas já são sobrecarregadas e elas também são responsáveis pelo cuidado dos filhos, os cuidados dos parentes que adoeceram, e são elas que são as cuidadoras. Isso tudo é naturalizado, como se fosse o papel da mulher, né? Como se a mulher ela fosse mais afetuosa, ela pudesse cuidar mais, mas na verdade as mulheres estão exaustas. Sim, Mari, indo mais a fundo nisso, acho que a gente chega até na própria lógica de funcionamento do capitalismo, porque é sempre essa tensão, né? Essa contradição em subordinar o coletivo ao indivíduo, né? Os 99% à lógica de acumulação do 1%, né? A vida ao lucro, a reprodução social, que é o cuidado da vida das pessoas, a acumulação de capital. A gente vai ter até oportunidade em outros episódios para aprofundar mais sobre a teoria da reprodução social, mas hoje a gente só queria chamar a atenção que há esse conjunto de atividades domésticas, de cuidado, que é feito de forma gratuita pelas mulheres dentro das casas, das famílias, e que é bastante invisibilizado, né? A reprodução social, ela pode se dar, assim, resumindo, de 3 formas principais, né? Aquelas tarefas do dia a dia para que uma trabalhadora ou um trabalhador possa ter força, né, ter energia para mais uma jornada de trabalho no dia seguinte, né? Então, os processos que ele faz dentro de casa para conseguir recuperar as suas forças para mais um dia de exploração. Esses mesmos cuidados, né, o segundo item seria, né, os mesmos cuidados com quem não trabalha, né, diretamente, estão com as crianças, os idosos, né, às vezes quem já está aposentado, ou quem está doente, deficientes físicos. Corre do dia a dia para botar comida na mesa, varrer a casa, lavar roupa, enfim. Todas essas tarefas domésticas, as tarefas de cuidado. E o terceiro elemento da reprodução social seria a própria renovação geracional. O famoso depois de 9 meses você vê o resultado. Mas falando sério, assim, o trabalho de gestar, parir, amamentar, nutrir, educar, socializar, né, toda uma nova geração de pessoas, né, de meninos e meninas, enfim, numa determinada cultura, em valores, em uma linguagem específica, enfim. Produzir os novos trabalhadores e trabalhadoras que serão um dia explorados pelo capital, né? Ou pior, né? Serão os novos desempregados, os sobreviventes, né? Que a gente vê crescer cada vez mais hoje. E todo esse trabalho doméstico de cuidados, ele não é só atravessado por uma divisão sexual do trabalho, mas também por uma divisão racial, né? Ainda mais num país como o nosso, marcado por uma história de séculos de escravidão, é muito comum para uma mulher negra trabalhar com limpeza, com trabalho doméstico, não só na sua própria casa, né? Sempre, mas também na casa de outras mulheres, né? Como a Larissa já falou aqui, ou até empresas privadas, terceirizadas. Até a própria ideia de um quarto de empregada, né, que se naturalizou no Brasil, nos apartamentos e tal, é uma herança direta da escravidão, né? Aquela empregada que dorme em casa, que trabalha 24 horas, e a vida dela, né? Não tem, como é que fica? Acho que um símbolo gritante disso é o quanto essa classe média, né, alta, reacionária do Brasil, foi a primeira vítima de Covid, ter sido uma empregada doméstica, né? Uma mulher idosa com comorbidades que trabalhava na casa de uma patroa que, com mania de sinhar, né, voltou da Itália carregando o vírus e não teve a humanidade de liberar a sua empregada doméstica para não ter que ir trabalhar, né? Então, sei lá, né, parece que não se importa com a vida, né, se importa com o serviço que ela presta. É realmente nojento, assim. E o capitalismo faz isso, ele inverte as prioridades que deveriam ser óbvias, né? Se a gente não tinha claro antes o que era essencial, a pandemia deixou isso muito nítido, né? Saúde, limpeza, alimentação, educação. E aí, em nome de uma tal economia, de um tal mercado que não pode parar, fodam-se a vida das pessoas, deixa morrer, né? Deixa se contaminar todo mundo. E aí, essa tal reprodução social, né? Que é a garantia da nossa sobrevivência, né? É o cuidado com as novas gerações, né? Com os idosos, com quem está doente e tal. Isso deveria subordinar todo o resto, né? Deveria criar um verdadeiro elo dentro das comunidades, né? Com garantia de espaços comunitários, de restaurantes populares, né? Que pudessem, inclusive, ter um revezamento das famílias, mas que também fossem garantidos pelo Estado, lavanderias públicas, enfim, uma série de serviços sociais, né? Que pudessem ser garantidos, mercados populares, farmácias populares,
para que as famílias pudessem ter verdadeiramente uma prioridade na sua vida, nas suas condições de vida, né? E não a prioridade no lucro, na lucratividade incessante do mercado, para um pouco punhado, né? De 1% de pessoas, né? Por isso que a gente fala que esse feminismo, para os 99%, é um feminismo de ideias incendiárias, né? Porque a gente quer verdadeiramente inverter a lógica de funcionamento do sistema. Mas vamos lá, gente. Então, como é que a gente concretiza esse feminismo para os 99%? Vamos tentar pensar junto aqui. Eu acho que, primeiro, uma resposta óbvia para isso, mas que deve ser sempre dita e repetida, é com a luta. A gente concretiza o feminismo para os 99% com as lutas cotidianas nos bairros, nos locais de trabalho, nas redes sociais. Sejam as lutas organizadas pelo Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, o Movimento Sindical, ou até diretamente os movimentos de luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia. O próprio movimento feminista, ele tem um grande calendário de lutas ao longo do ano, né? E eu acho que é muito importante a nossa participação, a articulação das mobilizações. Mas existe uma ação em particular que a gente queria chamar a atenção e que tem ganhado força nos últimos 3 anos, que é a da greve internacional das mulheres. E eu acho que essa greve, é nítido que essa greve foi uma grande inspiração para a elaboração do manifesto que a gente está comentando e debatendo aqui, né? Eu sou grevista, né? Sou metroviária, né? Uma categoria com bastante organização sindical e que já utilizou muitas vezes o recurso da greve para lutar pelos seus direitos, né? A greve, o instrumento greve, ele é uma espécie de reconhecimento da força de determinado trabalho e também da força de quem realiza esse trabalho. Então, por exemplo, nós, trabalhadores do metrô, nós temos consciência que se a gente parar de trabalhar, a gente para a cidade de São Paulo. Então, quando a gente não consegue alguma reivindicação importante na conversa, na negociação, a gente recorre a esse instrumento, que é um instrumento que ressalta a nossa força, né? Por muito tempo, eu acho, talvez até hoje, né, meninas? Eu acho que a greve, ela foi muito associada apenas às categorias de trabalhadores organizadas, que tem sindicato, né? E muitas vezes... A greve do ABC também, né, no fim da década de 80, que foi uma das mais importantes da nossa história. Sim, porque foi um processo que mostrou para o Brasil a força social e política do proletariado brasileiro, dos metalúrgicos do ABC, metalúrgicos, né? Só que muitas vezes as greves, até por conta desse histórico, elas pautam apenas questões relacionadas diretamente ao trabalho, né? Como o salário, os direitos, as condições de trabalho, né? E eu acho que o que é sensacional, gente, assim, eu diria que é o crème de la crème do manifesto e de toda essa discussão. Chique eu acho que, assim, o que é sensacional das greves internacionais das mulheres é que foram greves que abordaram o conjunto da vida das mulheres trabalhadoras e não só a sua vida no local de trabalho. É claro que sempre foi e ainda é importante as ações nos locais de trabalho, mas as greves feministas abordaram também as outras esferas de vida, onde principalmente as mulheres são mais superexploradas, como o acúmulo de tarefas em casa, né, que foram historicamente associadas a tarefas de mulher, né? O tema da moradia, né? Sim, exatamente. E essas greves internacionais, elas ajudaram a jogar luz a uma condição que é muito sentida pelas mulheres trabalhadoras, que é esse acúmulo de tarefas, mas que era muito pouco falada pelo conjunto dos movimentos sociais, né? Então, eu acho que a utilização de um recurso como a greve, que é historicamente associado ao movimento operário, ao movimento sindical, eu acho que ajudou a aproximar as perspectivas de luta de um ponto de vista de classe e também de um ponto de vista do gênero. O que é muito importante, porque na vida real, na vida concreta das mulheres trabalhadoras, essas coisas não são separadas na realidade, né? Eu acho assim também, Camila, é bastante interessante a gente pensar que, além da ideia da greve internacional e dessa construção, né, a partir do feminismo para os 99%, essa nossa perspectiva de feminismo para os 99% também defende uma solidariedade e uma união de mulheres lutadoras de todo mundo, né, que estão aí na batalha pelos 99%. E eu acho que isso se concretiza muito na ideia da Internacional Feminista, né, que não é só uma ideia,
né, que já tem sido construída nos últimos anos, né? E a gente vai vendo essa construção dessa internacional feminista, não só do ponto de vista organizativo, né, por meio dos manifestos, mas também no que diz respeito às ferramentas de mobilização. E acho que a greve é uma dessas ferramentas, mas tem outros exemplos também, né? A gente viu aí nos últimos anos lutas importantes que aconteceram aqui na América Latina, várias partes do mundo. Acho que uma delas, que fala um pouco sobre o compartilhamento dessas ferramentas internacionais de organização desse feminismo, é o que aconteceu no Chile, né? A gente teve multidões que foram às ruas no Chile questionar os efeitos das medidas neoliberais do Pinochet, né, da sua própria constituição militar que estava em voga ainda no Chile, antes dessas manifestações, e as mulheres foram à linha de frente desses protestos gigantescos, e diante da violência policial no Chile, com as manifestações, se espalhou pela América Latina inteira, por vários outros lugares do mundo. Aqui em São José também a gente fez a performance. Então, é interessante esse aspecto, né, que a gente tem compartilhado experiências organizativas das lutas do feminismo para os 99% a partir dessa visão mais internacionalista, dessa construção internacionalista desse feminismo, né? Em 2019, a gente teve também as autoras do Manifesto para os 99% que se juntaram com feministas de várias outras partes do Brasil, aqui, várias outras partes do mundo e também aqui no Brasil, né? E lançaram no 8 de março o Manifesto por uma Internacional Feminista. Acho que isso foi um marco bastante importante. E hoje existe também uma articulação entre feministas internacionalistas, que são as feministas transfronteiriças, que apontam justamente para a necessidade de aglutinação das lutas pelos 99% em todo o mundo. E eu acho que é muito importante que essas unidades sigam se fortalecendo nesse âmbito internacional das lutas de mulheres. Gente, pô, vocês falam tão bonitinho, eu fico nervosa, porque no dia que eu ficar famosa, eu vou falar dessa construção, de como esse podcast foi idealizado, e assim, como foi foda e como tem sido foda trocar com vocês, sabe? Trocas muito intensas, que é papo cabeça, fofoquinha, ou antropologia social, depende do contexto. Mais chique, né? Mais chique. Copinho de cerveja, taça de vinho, referenciais teóricos, sabe? É muita aprendizagem, são muitas referências. Me enxergar nessas histórias também é algo que me emociona muito e que me faz querer ainda mais fazer parte, sabe, desse podcast. E com todas as dificuldades desse momento remoto e destruidor de cabeças que a gente está vivendo, encontrar mulheres que a gente possa somar e que a gente possa trocar e que a gente consiga se acolher é muito importante, sabe? Esse podcast pra mim tá muito relacionado a gente tentar propagar essa palavra do feminismo, sabe? Pra mulheres que são comuns, gente como a gente, pra eu poder falar com as minhas amigas sobre esse feminismo. Pra eu poder conversar sobre aquelas que querem conhecer mais sobre ele. E eu, assim, como eu enxergo muitas coisas, muitas individualidades, singularidades mesmo nesse bonde que a gente está construindo aqui, por ser mulher, por ser preta, professora, as minhas lutas vão se unindo à luta de cada uma que tá falando, que tá construindo essa história, assim, e a ideia é que a gente consiga construir e tecer essa história com muitas outras mulheres, sabe? E o mais importante, né, depois da gente poder se unir, se entender, se acolher, é poder ouvir vocês que estão ouvindo a gente aí em casa, no ônibus, na rua. A gente quer estabelecer essa ponte, né, de ouvi-las e também de sermos ouvidas, né? E a gente deixa a nossa DM aberta no Instagram, no Twitter, o @mulheresradioM tá aí disponível para vocês mandarem sugestões de temas, áudios com alguma história para compartilhar. Vai ser um prazer fazer esse podcast, algo nosso, algo das mulheres e algo que todo mundo possa participar. É o famoso feedback que a gente precisa, né? O famoso feedback. Vamos sintonizar esse feminismo aí. Sim, gente, estamos chegando na humilde, mas com muita disposição, muito animadas mesmo para fazer esse instrumento dar certo.
A gente sabe que a gente vai errar ao longo do caminho, faz parte, né? Estamos começando agora, mas a gente está querendo mesmo trocar, construir junto. E toda construção é sempre melhor se é o mais coletiva possível. Então, nesse sentido também, a gente queria chamar quem puder, né, ajudar a gente no financiamento desse podcast. Existem gastos, naturalmente, né, para fazer a edição, com toda certeza. a captação de áudio. E a gente acha que realmente, se esse financiamento ele for coletivo, de todo mundo que puder ajudar com 5, 10 Aqui reais... não tem nada, metade é o dobro, Sim. né? Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Não, porque é aquela história, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, realmente a gente quer construir isso de forma coletiva, já repeti isso umas 50 vezes, mas é real, né? Nós somos de um movimento, a gente quer que esse podcast sirva também para ajudar a construção das lutas, das campanhas de solidariedade, das reflexões, dos estudos coletivos, né? Então, também no financiamento não podia ser diferente, né? Então, a gente vai deixar o link do nosso Apoia-se na descrição desse episódio, nas plataformas de áudio. E também vamos fazer um post sobre isso no nosso Instagram e deixar na bio, né? Então, quem puder ajudar vai ser muito, muito bem-vindo, com o valor que seja. E é isso, depois, né, de tanto falar, a gente vai encerrar o nosso piloto. Saiu, gente! Depois de um longo trabalho de parto. Pariu. Um longo momento possível. É isso, gente. Até o próximo episódio. A gente fica muito feliz, agradece muito quem nos ouviu até aqui. E a gente espera que todo mundo, vocês possam nos acompanhar nessa jornada. Valeu!